Meus irmãos, sejam bem-vindos, aqueles que chegaram durante o hino. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas e nós vamos ler hoje o capítulo 11, versículos de 29 até 44. O tempo permitindo, nós avançaremos até o 44. Caso não, nós pararemos e continuaremos na próxima terça-feira com a permissão do nosso Deus. Lucas capítulo 11, versículos de 29 a 44. Permaneçam com a Bíblia aberta e aqueles que porventura estão acompanhando pela internet, tenham consigo uma Bíblia e a mantenham aberta. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes da esmolas ou da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo do hortelã e da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como a sepultura invisível, como sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Amém. Amém? Vamos estudar? Todos prontos aí? Mente fresca para compreendermos a palavra de Deus? Evangelho segundo Lucas, não é?
o terceiro dos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, são evangelhos semelhantes. João já veio depois, bem no final do primeiro século. É bem diferente dos primeiros. É um evangelho muito rico, foi escrito por um grego, não por um judeu, um não-judeu, um gentil, que não esteve com Cristo. Ele então fez uma pesquisa, ele então foi ao encontro daqueles que estiveram com Cristo. Ele então aprendeu com os apóstolos, foi discípulo dos apóstolos e deixou esse grande legado para nós, que é o Evangelho segundo Lucas. Nós temos muitas lições no texto que nós lemos, e nós vamos certamente crescer em conhecimento e, como consequência, também em graça. Assim, certamente seremos edificados enquanto povo de Deus. Vamos observar esse texto, né? A continuação do capítulo 11, versículo 29 diz: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Versículo 29, então Jesus exclama para uma geração que buscava-o somente interessada em sinais. Era uma geração que tinha interesse em sinais. O apóstolo Paulo fala a respeito disso também, né? Os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria, quanto a nós pregamos a Cristo e esse crucificado, não é? Jesus então já falava a respeito de uma geração, a geração que ele vivia, que se impressionava com os sinais. E ele disse: nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Ora, nós vivemos também em uma geração que se impressiona com sinais. Curiosamente, ontem eu recebi uma mensagem pelas vias da internet, né, mostrando um líder de uma igreja que adivinhava as coisas das pessoas. E ele passou mais de 15 minutos adivinhando coisas. Depois foi descoberto que ele tinha um ponto, que tinha gente que pesquisava nas redes sociais das pessoas. Mas o mais curioso é que durante todo aquele período do vídeo, hora nenhuma ele sequer abriu a palavra de Deus. Hora nenhuma, sequer ele falou a respeito da necessidade de arrependimento, da necessidade das pessoas se voltarem para Deus. A nossa geração não é muito diferente da geração de Jesus, que buscava sinais. E Jesus disse: os sinais não serão dados, somente o de Jonas. Que sinal era esse? Qual era o sinal? A que o Senhor Jesus se referia? Vamos para o versículo 30. Nós podemos ter uma ideia, tá? Porque nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Final do versículo 29, né? E agora, versículo 30. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. O sinal de Jonas, pessoal, é o quê? Qual é a semelhança de Jonas com o que Jesus iria passar? Qual foi o sinal que impressionou os ninivitas? Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, não é? E ele voltou. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Então esse era o sinal da ressurreição. Então o sinal da vitória sobre a morte. Então essa era a comparação que Jesus fazia com Jonas. Nenhum sinal será dado senão o de Jonas, o mesmo, semelhante a Jonas. Então o fato de Jonas ter passado 3 dias no ventre do peixe representava que ele passou como que 3 dias sepultado. E Jesus então iria passar, por isso que ele fala no futuro, né? Versículo 30, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração, ao passar também 3 dias morto, tá? E ressuscitou, e ser ressuscitado. Esse será o sinal. Então o grande sinal, dizia Jesus, para uma geração perversa, não são os milagres,
Não são essas coisas, né? Jesus nunca se prontificou a ser um curandeiro, pessoal. A missão primária de Jesus não foi a de ser um curandeiro, alguém que curava todo mundo, não. Ele curava para que aquilo pudesse gerar fé. O fim sempre era fé. O fim sempre era, o objetivo era sempre que as pessoas pudessem crer nele. E não simplesmente curar por curar. Esse era o objetivo. Você pode observar que sempre no final das curas, dos milagres, dos sinais, nós encontramos uma expressão a respeito da produção de fé, tá? E eles então passaram a crer, tá? Então, é muito importante que nós nos lembremos disso, que a função de Cristo não é a de nos dar bênçãos materiais, a de nos curar o corpo físico, tá? Muitos de nós podemos passar por privações ao longo da vida, dificuldades ao longo da vida. Mesmo assim, seremos pessoas abençoadas por termos recebido a principal cura que um homem pode ter, que é o perdão dos pecados. A liberdade da escravidão principal, que é a liberdade espiritual. A liberdade no sentido de ser liberto da escravidão do pecado. Então é muito importante que nós nos lembremos disso. Nenhum sinal será dado. Vai ser dado só o sinal de que eu venço a morte. Tá? De que eu venço a morte. É o mesmo sinal que os ninivitas tiveram em relação a Jonas. Está claro até aí? Tudo bem? Vamos continuar então. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir de Salomão. E eis que eis aqui está quem é maior que Salomão. Ele está se referindo à rainha de Sabá, não é? A rainha de Sabá. Se não vejamos, vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Eu não marquei aqui, mas dá para abrir. 1 Reis, capítulo 10, de 1 a 9. É essa menção que Jesus faz. Essa rainha, que era uma rainha pagã, não é? Quem conhece a história aqui? Conhece a história da rainha de Sabá? Era uma rainha pagã que viajou de longe somente para ouvir de Salomão. Capítulo 10, versículos de 1 a 9. Eu vou ler para as pessoas da internet poderem também acompanhar. Tendo a rainha de Sabá ouvindo a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos,
que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Amém. Que texto maravilhoso, não é? Jesus está se referindo a essa rainha, a rainha de Sabá. E ele está falando justamente sobre isso. Olha como ele fala. Agora que a gente viu o contexto, né? Fica fácil a gente compreender essa comparação que Jesus está fazendo. Veja que riqueza. Jesus diz assim, né? Versículo 31. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens desta geração e os condenará. Ela era uma rainha pagã. Vai condenar vocês, que são judeus. Vocês serão condenados por ela. E veja o que mais. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus está dizendo que aquela rainha pagã, que veio de longe, mais longe do que o Pecém, viu? Reinaldo e Tati. Veio mais longe do que o Pecém, para aprender com Salomão. E ela, mesmo sendo pagã, vai julgar vocês que são judeus, porque ela aprendeu de Salomão, percorreu isso tudo para aprender de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão, e ainda assim, vocês são perversos, vocês duvidam, vocês não creem. Percebem agora a seriedade daquilo que Jesus está falando? Quanta profundidade, né? Jesus foi buscar a história lá de Salomão, a rainha do sul, a rainha de Sabá, que viajou para aprender com Salomão e disse: ela vai julgar vocês, porque ela se curvou diante da sabedoria de Deus revelada na pessoa de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão, e vocês não se rendem, e vocês não se quebrantam. Aí ele continua, para não perder o contexto, né? Porque ele está aqui falando de Jonas e está falando também da rainha de Sabá. Aí ele continua no versículo 32. Ninivitas se levantarão no juízo. Ninivitas também eram pagãos. Eram pagãos, não eram hebreus. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Perceberam aí ou não? Jesus então está dizendo: olha, os ninivitas, povo pagão, povo pecador, povo que não teve qualquer tipo de conhecimento do Deus Criador do céu e da terra, se arrependeu com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas, e vocês não se arrependem. A rainha de Sabá, que veio de uma terra pagã, se arrependeu e reconheceu a sabedoria de Deus na pessoa de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão, e vocês não se arrependem? Vocês não se quebrantam? Vocês não têm a sensibilidade? Que vergonha! Ela vai julgar vocês. Os ninivitas vão julgar vocês. Então Jesus, foram palavras duras para a sua geração, não é? Então até aí tudo bem? Dúvidas dessa sessão? Dúvidas, colocações, está tudo claro? Vamos avançar então, o tempo nos permite. Agora versículo de 33 até 36. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Jesus então está falando a respeito da parábola da candeia, tá? Da candeia. Uma candeia não é colocada em lugar escondido. Nós estamos aqui no local extremamente iluminado, não é? Onde é que estão as luzes? No alto. Está iluminando todo o ambiente.
Se a gente tivesse colocado lá atrás, debaixo da mesa, né, não surtia grande efeito não. A gente podia ver até umas, né, um pouquinho, só umas brechinhas de luz. Então tem crente que é assim, né? Dá para ver só a brechinha da luz ali. Eu acho que é. Eu estou em dúvidas. Deixa eu ver se é luz mesmo, é um vagalume. Aí, não, eu acho que é. Mas a verdadeira candeia fica no lugar de destaque. Ela é vista. Ele continua, versículo 34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. A respeito disso, eu me lembro de Tiago, irmão de Jesus. Quando Tiago diz assim: para os puros, tudo é puro. Mas para os impuros, nada é puro. Porque eles têm o coração e a mente cauterizados. Tantas vezes, o nosso coração e a nossa mente está tão cauterizado, tão contaminado com a maldade deste mundo, que nós não conseguimos ver bondade em nada e em ninguém. Porque os nossos olhos não conseguem iluminar o nosso corpo. Jesus faz uma comparação espetacular. Se os teus, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. A maneira como eu vejo. Tem uma história que eu conto, né? Às vezes de uma maneira descontraída, de uma pessoa de uma igreja, que ele sempre encontrava virtude no outro. Ele nunca encontrava defeito no outro. Sabe? Sempre. E as pessoas ficavam: rapaz, está vendo ali como agiu? A Gil é muito preguiçosa. Aí ele olhava: não, mas ela é pontual, ela é boa, ela é estudiosa, ela é interessada. Aí ele: está vendo o Gilton ali? O Gilton é isso e aquele. Não, mas ele é assim. Sempre encontrava uma virtude. Aí eles falavam: vamos fazer uma pegadinha? Aí chegaram para ele e falaram assim: ô meu irmão, o que é que você acha do diabo? Aí ele disse: muito trabalhador, muito dedicado no que faz. Então assim, na verdade, há pessoas que estão sempre predispostas a encontrar algo bom no outro, no contexto, na igreja. Mas já outros sempre estão predispostos a encontrar algo ruim. Se chove, que coisa chata, não para de chover, não consigo sair, eu queria tanto. Aí se não chove, que coisa seca, que calor. Então nada está bom, nada está bom. Nós precisamos pensar sobre isso. É como a historinha que eu recebi, acho que semana passada, de um garotinho que chegou para a mãe, e a mãe estava reclamando de tudo, e o garotinho disse assim: mamãe, a senhora queria que seus problemas se acabassem? Então assim, a senhora reclama que a nossa casa é ruim? Já pensou se Deus tirasse a casa? Será que a senhora vai ficar mais feliz sem a casa? A senhora reclama que o seu emprego é ruim? Então já pensou se a senhora ficasse desempregada? A senhora reclama que... Aí saiu dizendo, né? Que o papai não é muito bom. Já pensou se Deus levasse o papai e a senhora ficasse viúva? E ela começou a repensar a respeito daquilo que ela tanto reclamava. Os nossos olhos, né, são a lâmpada do nosso corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será iluminado. Mas se forem maus, todo o corpo ficará em trevas. A perspectiva, o prisma, o ângulo das coisas, né? Lembra daquela história? Eu contei aqui em 1820, mais ou menos, quando a gente começou a igreja, né? É a história que eu contei de dois vendedores que foram enviados para a Índia, né?
Então, uma fábrica de sapatos separou 2 dos melhores vendedores e os mandou para a Índia para vender lá. E eles então chegaram, um ficou num determinado local, outro num outro determinado local, e eles passaram uma semana investigando, tal. Aí o primeiro mandou logo na época era um telegrama, se fosse hoje era um e-mail mesmo, né? Mandou um e-mail dizendo: olha, manda minha passagem de volta, que eu tenho que voltar, porque aqui os indianos não usam sapato, então eu não vou vender para ninguém. Já o outro mandou lá um e-mail dizendo assim: pode mandar a primeira grande remessa de sapato para mim, porque os indianos não usam sapatos, eu vou vender para todos. Vou vender para todos. Então nós precisamos ter um prisma a respeito das situações, não é? De uma maneira diferente. Falta-nos muitas vezes à memória o que o nosso Deus nos disse através do apóstolo Paulo: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Eu fui chamado segundo o propósito do eterno, do soberano Deus. Então nada neste mundo servirá para minha destruição. Tá? Mesmo as coisas ruins, Deus há de utilizá-las para o meu bem. O meu bem. Não é o meu bem-estar temporário, é o meu bem eterno. É o meu bem final. Tá? É a minha vida com Deus. É a minha vida de paz que excede a compreensão humana. Às vezes a gente não compreende por que determinadas portas se fecharam. Às vezes a gente não compreende por que nós perdemos determinadas oportunidades. Mas Deus sabe muito bem de todas as coisas. Algumas privações aconteceram na minha vida, tá, que certamente hoje eu já tenho uma compreensão um pouco melhor de que se não tivesse acontecido, primeiramente eu não estaria aqui. Eu não seria um instrumento de Deus para que nós tivéssemos essa igreja. Então algumas coisas que não foram boas naquele momento, foram ruins, me maltrataram. Mas depois eu comecei a perceber que Deus tinha um propósito nisso. Sabe? Então assim, nós precisamos compreender, né, no mosaico de Deus, não é? Que Ele tem tudo sob controle. Nós é que muitas vezes olham, não essa, né? É como um jogo de xadrez. A gente olha o mestre lá jogando, não, essa jogada aí vai ser suicídio. Não, não faz isso não. E o mestre já está com o pensamento muito além, para dar o checkmate. Então nós precisamos nos render aos termos de Deus, queridos. As coisas de Deus são melhores. Continuando aqui, versículo 35. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Que exortação. Nisso, Jesus está dizendo assim: cuidado com a maneira que você olha as coisas, a maneira como você vê, a maneira como você contempla as situações. Cuidado, repara, né? Um termo bem paraibano. Repara, né? Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. O que você pensa ser luz é treva. E o 36, se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como uma candeia, quando te ilumina em plena luz. Ah, que coisa maravilhosa. Então, se de fato isso for bênção para você, se isso for realmente algo que você estiver olhando no prisma adequado, tá? Tudo será bênção para a sua vida. Muito bem. Anselmo, veja o que aquele senhor... Anselmo, veja o que aquele senhor...
Bom, está ouvindo, né? Bem-vindo, pode entrar. O versículo 37, dá para nós chegarmos lá. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. Jesus então foi, né? O fariseu o convidou, ele foi com ele à mesa. Porém, o fariseu admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O texto deixa implícito que Jesus estava fazendo de uma maneira proposital, né? Ele queria fazer daquele contexto um ambiente de ensino espiritual. Então deixa claro isso. Então Jesus é como que diz assim: eu vou me sentar só para ver a reação dele. Não vou lavar a mão não. Não vou lavar os pés não, como era costume, né? Havia uma bacia na porta de cada casa da época, que as pessoas lavavam os pés e tudo. Jesus entrou direto e foi para a mesa. Então, de alguma forma, ele como que provocou, né? Provocou a reação do fariseu. Versículo 39. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Jesus, então, foi no âmago. Vocês se preocupam com o prato, com o copo, vocês se preocupam com o que é externo. Mas, na verdade, o íntimo está cheio de rapina. Está cheio de perversidade. Você sabe o que é rapina, né? O que é a rapina? O que é uma ave de rapina? Biólogo aí, me ajuda aí. Isso. Mas o que é a rapina? É o resto da presa, tá? É o resto da presa que fica lá. Vocês estão cheios de rapina, vocês estão cheios de coisa estragada, de resto de coisa e perversidade. Insensatos, versículo 40. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Vocês veem que Jesus Cristo não está condenando a higiene externa. Ele está abrangendo. Então, mais do que vocês se preocuparem com o exterior, isso é necessário? É secundário, mas tem a sua importância. Mas se lembrem que Deus criou o interior. Antes dai esmolas do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Aqui é uma palavra de ironia. Vocês acham que dando esmola tudo ficará limpo? Então ele fez uma afirmação como dele. Versículo 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, o que é que Jesus está dizendo? Que as coisas têm a sua importância. Ele não está dizendo aqui que é errado entregar o dízimo. Ele está dizendo, vocês devem fazer essas coisas, mas sem omitir aquelas. Então, assim, ele está dizendo, vocês só estão pela metade. Vocês ritualmente, liturgicamente, ritualisticamente, vocês entregam o dízimo, foram acostumados, dentro da cultura, mas vocês nada sabem acerca do amor de Deus, nada sabem acerca da justiça de Deus, nada sabem acerca da conduta de vida de um homem piedoso. Então vocês devem fazer estas coisas, porém sem omitir aquelas. Deus espera que assim sejamos. Vocês lembram daquele texto que diz lá em João, Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, O que quer dizer perfeito?
Uma palavra original que é teleios. Tá? O que quer dizer? Completo, inteiro. Então Deus espera que nós tenhamos um comportamento inteiro, completo. Não é pela metade. Então eu sou muito bom na igreja, mas eu sou um mau marido, uma má esposa, um mau filho, um mau profissional, um mau estudante. Então assim, como é que pode? Eu lembro quando eu trabalhava numa escola cujo proprietário é evangélico, ele dava um desconto para os filhos de pastor. E os filhos de pastor, que ele dava desconto, tinham que estudar no período da tarde. E os professores às vezes me procuravam para dizer assim, olha, nós estamos com muito problema, porque, e especialmente, aí botavam uma lista, e curiosamente são tudo filhos de pastor. E eu ficava tão constrangido. Todos filhos de pastor aqui, ó. Entendeu? Tão indisciplinados, não respeitam, tá. E às vezes eu tinha que chamar o meu colega, como é que está aí a criação, campeão? Como é que está em casa? Porque a meninada aqui não está boa, não. Né? Vamos ver o que é que a gente pode fazer juntos aqui para melhorar isso aí, essa situação. Então, assim, nós precisamos ser inteiros na vida cristã. É óbvio que nós estamos nos aperfeiçoando dia a dia. Até porque eu gosto muito daquele texto lá de Romanos, capítulo 8, versículo 29, né? Que nós estamos sendo formados à imagem do Filho de Deus. Então, de vez em quando, a gente dá uma deformada. Aí vem lá o Senhor e, não é assim não. Vamos aqui reformar essa parte aí que foi deformada. E aí ele vai ajustando, porque nós ainda vivemos no corpo corruptível. Eu gosto muito de uma expressão que um professor meu falava. Ele dizia, olha, nunca esqueça de anunciar o Evangelho, mostrando que ele é o ideal de Deus para nós. Porque tantas vezes nós pregamos uma vida tão distante daquilo que o rebanho vive, daquilo que o próprio pastor vive, que ao invés de nós animarmos e incentivarmos as pessoas a continuarem a vida cristã, nós simplesmente vamos assim, não tem condições não, melhor desistir, vamos deixar quieto. Então não, o Evangelho é o ideal de Deus para a nossa vida. Eu preciso, dia a dia, olhar para o ideal que Deus tem para a minha vida. Não simplesmente olhar, está tão longe que eu não vou não. Não, eu preciso ir. Não é uma escolha, eu tenho que ir. É uma necessidade, eu preciso caminhar, eu preciso crescer. Eu preciso ser formado à imagem de Cristo. Eu preciso, pode estar distante, mas eu preciso dar os primeiros passos, eu preciso continuar na trajetória. Porque o meu referencial é o varão perfeito. Então o Evangelho, a mensagem bíblica, representa o ideal de Deus para a vida do João Igor, para a minha vida, para a vida do Alan, para a vida da Janiele, para a nossa vida. Eu preciso olhar aquilo como sendo um objetivo necessário. Eu vou lutar para alcançar aquilo ali. Tá? Vou lutar. Então Deus espera que eu seja completo, que eu não seja hipócrita, que eu não simplesmente, que eu não me limite a falar do Evangelho, mas que eu me comprometa a viver o Evangelho da graça, tá? Que nós não tenhamos qualquer constrangimento em relação a falarmos que somos crentes sim, somos salvos sim, não somos perfeitos, mas somos salvos sim. Tá? Eu fico muito contente, uma das coisas que mais me alegram é quando uma pessoa que não é crente me pede oração. E isso acontece muito, graças a Deus. Pessoas que não são crentes, tá, me pedem oração, porque de alguma forma veem, né, alguma credibilidade. Pois não, Hugo? Do que o ímpio. Tá? Uhum.
Uhum. Pois é. 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 O problema, esse é um grande problema. É realmente mais difícil você evangelizar alguém que mesmo estando no contexto ainda não nasceu de novo, tá? Do que alguém que está lá fora. Isso aí é claro. Isso, isso. É. Nós vivemos uma geração tão difícil, irmãos, tá? Porque na verdade o evangelho ele tem sido nivelado, tá? Ele está praticamente no nível comportamental dos ímpios, dos ímpios. Dietrich Bonhoeffer falava a respeito dessa realidade nos anos 30 e 40. Ele morreu, acho que em 44. Ele foi fuzilado, morreu, né? O pastor Bonhoeffer. E ele falava a respeito da graça barata. Era o evangelho que não transformava. Quando ele foi para os Estados Unidos, naquela época, ele foi estudar nos Estados Unidos, ele chegou para o reitor do seminário e disse: olha, os seus alunos aqui não sabem nada a respeito da fé cristã. Ele só passou a se identificar com um grupo de pessoas reformadas e fervorosas no evangelho que não eram da denominação dele. Então, assim, o evangelho tem sido barateado porque não se fala mais a respeito de pecado. Eu recebi uma mensagem acerca de uma pessoa que acompanhou, que não conheço, que acompanhou as 2 últimas pregações nossas, foram as únicas. De outro domingo que eu falei sobre pecado, né, no Salmo 32, e também na do domingo passado. E essa pessoa disse assim: pastor, eu estou há 32 anos na igreja e infelizmente a igreja não fala sobre isso. Não fala sobre pecado, a nocividade do pecado, a escravidão que o pecado gera, certo? Então, assim, porque o evangelho, às vezes, é muito mais fácil o evangelho light, para atrair pessoas mundanas, sem qualquer tipo de confronto. Eu digo muito para minha esposa, eu acredito que eu nunca serei pastor de multidões, sabe? Porque isso, primeiro que isso não me encanta, e a outra que eu não me vendo, tá? O evangelho que eu prego é o evangelho bíblico. Se isso vai fascinar aqueles cujos corações o Senhor preparou para receber. Eu não estou preocupado com isso. Mas aqueles a quem o Senhor preparou o coração para receber, esses vão dizer: é disso que eu preciso. É disso que eu preciso. É desse evangelho, é dessa vida, é dessa caminhada que eu preciso para a minha vida e para a minha família. Eu não conheço outro evangelho que possa transformar. Aí, terminando aqui a parte, versículos 43 e 44, né? Ai de vós, fariseus, porque gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem saber que existe ali tanta podridão, né? Sepultura invisível. O que tem dentro é somente coisa morta, tá? Restos mortais. Ai de vós, vocês gostam do status, vocês gostam das primeiras filas, vocês gostam de serem destaques nas praças, mas na verdade, vocês são sepulturas invisíveis, sepulcros caiados. Por dentro só há coisas mortas. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Que Deus tenha misericórdia dessa geração que nós estamos vivendo, tão confusa, tão distante daquilo que o Senhor propôs em sua palavra
para nós. Seja Ele glorificado.